Mas esse novo nascimento dentro de cada um de nós vai nos criar de novo. Aquilo que tu achavas imprescindível para a tua vida pode ser até mesmo um vício, porque eu fumava e fumava muito e do nada deixei de fumar. E eu creio que todos nós temos uma história idêntica para contar. Aquilo que nós olhamos e diz assim: eu quero isso para mim. Com Cristo já não tem tanta importância assim. E Ele o que é que vai fazendo connosco? Vai nos criando. Vai dizer assim: filho, eu preciso de ti no louvor. Eu sei a história do pastor. Filho, eu preciso de ti na palavra. Filho, eu preciso de ti a evangelizar lá fora, levares a palavra àqueles que não a conhecem. Filho, eu preciso de ti, nem que seja para limpar a igreja. Na nossa igreja nós temos um servo valente de Deus que todos os dias, todos os sábados, ele vai, larga a sua mulher, larga a sua casa, vai sozinho para a igreja, endireita as cadeiras, dá o ponto delas terem uma marcação no chão. Ele coloca-as direitinhas na marcação. E tu olhas daqui e elas batem todas na mesma linha. Ele faz aquilo na perfeição para agradar a Deus, sozinho na igreja. E isso é quando Deus separa aquela pessoa e diz assim: eu preciso de ti assim. No domingo de manhã, quando a gente lá chega, as cadeiras estão todas direitinhas, todas certinhas, o chão todo limpo, tudo certinho. Porquê? Porque Deus diz assim: eu preciso de ti para tu me fazeres isso na minha casa. Eu quero que quando o meu povo chegue, esteja tudo alinhadinho, tudo arrumadinho, tudo certinho. Ele vai para lá sozinho. E é dessa maneira que Deus vai criando a nova vida em ti, dia após dia. Nós temos é que acreditar nisso. Mas ela é tão rica, essa obra, que Ele não só deu a salvação, mas também te deu vitória sobre o pecado. E o pecado é uma coisa que nós cristãos não estamos afastados dele para sempre. Nós temos que ter consciência que o pecado pode atingir qualquer um, porque ele está na carne, e a carne, se não for dominada com Cristo, ela vai vencer a tua força, e a gente já vai ver isso. Mas a própria cruz nos deu essa vitória. Quando nós, dia após dia, rejeitamos as coisas do mundo e viemos para o pé dele. Quando nós viemos para o pé de Cristo, e toda a Bíblia fala de N situações e coisas que nós devemos fazer, ensinamentos, como orar, por exemplo. Mas o alvo principal tem que ser Jesus Cristo. Não é à toa que está aqui escrito em letras bem grandes: Jesus. Não é à toa que Ele é luz. Não é à toa que Ele te chama. Não é à toa que foi Ele escolhido para te salvar. Não é à toa que Ele morreu no teu lugar. Não é à toa que Ele está pronto para te ouvir. Não é à toa que Ele nos deixou o Espírito Santo. Tudo o que está aqui é ótimo. Mas para nós na nova vida, Jesus é acima do ótimo. É o único caminho. Por mais que a vida nos custe, por mais que a gente brigue em casa, por mais que o trabalho esteja a correr mal, é Ele o único caminho que chega ao pé de ti e diz assim: filho, mesmo tu estando errado, eu estou contigo. E a gente às vezes deixa passar e nem falamos com Ele. Este ano de 2013 eu fiz um propósito comigo mesmo. Não só eu quero constantemente estar a ler a Bíblia, mas quero estar constantemente em oração, sem parar, sem cessar, o ano inteiro. Vou ter que estar em oração, vou ter que estar a ler a Bíblia. E sabem de uma coisa? É tão difícil. É tão difícil. Que a gente vai querendo empurrando a coisa. Não, eu já vou fazer, eu já vou. Sabem o que é que isso se chama? É a tentação, é o pecado que jaz na nossa carne, que impede. E essa luta para o homem é derrota. Para Jesus Cristo é vitória. Então eu tenho que o buscar até para cumprir com a vontade dele. Eu tenho que andar com Jesus Cristo tão próximo até para cumprir aquilo que agrada a Deus. Porque eu na minha força não consigo, e esse mal vem do entendimento que foi dado ao homem. Não foi simplesmente um fruto que foi comido, não foi simplesmente uma queda e um afastamento de Deus. Foi o pecado querer constantemente dominar o homem através da carne, do desejo e da vontade. E ai daquele que julgue que consegue vencer. Aquele que tentar sozinho
vencer a sua própria vontade, está muito próximo de morrer. Morrer espiritualmente, morrer para Deus, morrer para aquilo que Deus quer. Pensem nas vossas vidas, assim como na minha. Eu não estou a falar nada do que eu ouvi. Eu falo daquilo que eu passei, daquilo que eu tento fazer, penso que estou a agradar a Deus e que o resultado final não é certo, porque é a minha vontade e não a vontade de Deus. Amém? E quando nós falamos de pecado, nós falamos de libertação do poder do pecado. Nós cristãos, muitas vezes, nessa parte, a gente comete grandes erros. A experiência normal de um cristão é que na salvação toda a acusação dos pecados é substituída pela paz de Deus. É assim ou não? Quem concorda comigo? Vocês estão muito parados e quase a dormir. Eu vou ter que começar a fazer ginástica aqui com vocês. Eu comer tudo para levantar, balançar. Né? Eu quero que vocês fiquem acordados, porque nova vida em Cristo não é uma palavra para hoje. É hoje, amanhã, depois, é todos os dias. Quando nós recebemos a salvação, a acusação do pecado, ela é substituída pela paz de Deus. Concorda ou não? Isso é muito bom ouvir falar na igreja, depois de cantar o hino, depois de servir a Deus nas ofertas, depois de ouvir a palavra, depois de ajudar o próximo, depois de ter uma reunião em casa, se vocês têm, nós temos. Depois de fazer alguma coisa que agrada a Deus, a gente sente aquela paz e diz assim: obrigado, Senhor, sou teu filho. Obrigado, Pai, pelo entendimento que tu me dás. Obrigado, Senhor, por quem eu sou para ti. Só que depois a gente vem a semana, vem o trabalho, vem as dificuldades, vem aquilo que é mais difícil de suportar sozinho, vem os desejos da carne. E a gente repara que, por um lado, a gente quer fazer o bem, mas por outro lado, nós somos chamados a fazer o mal. E isso começa em mim e acaba em todo homem e toda a mulher na terra, porque não há ninguém que seja diferente. Talvez tu possas dizer: eu não sou assim. Talvez tu digas: há muito tempo que eu não erro, eu não quero ir por esse caminho. Mas eu estou a dizer que dentro de nós existe uma luta, existe uma guerra. E o próprio Jesus Cristo disse: eu não venho aqui para dar paz, eu já sei que eu venho aqui e vou fazer guerra. E dentro de nós também existe essa guerra. E como é que é essa guerra? O crente está num conflito interior. Por um lado, não quer pecar. O cristão, por um lado, quer fazer o bem. Mas por outro lado, existe um desejo que está na carne em que diz assim: ninguém está a ver. É apenas o meu pensamento. Deus, ainda há pouco foi aqui falado, a gente critica o próximo, a gente critica a igreja porque nunca está como a gente quer. E essa tendência, em todos aqueles que estão vivos, ela vai existir sempre. Então o que é que a gente está a fazer? O que é que vocês acham? Quem quer lançar a opinião? O que é que eu faço se existe essa guerra dentro de mim? Maioritariamente, eu não estou a dizer que somos todos, mas maioritariamente, nós pensamos assim: eu vou lutar contra isso. Eu vou agarrar na minha carne, e vou sacrificar a minha carne, e vou bater na minha carne, e vou fazer isto, e vou fazer aquilo. E o resultado é a derrota. E o resultado é autêntica derrota. Deus, irmãos, para abrirmos em Romanos, versículo 7. Romanos, versículo 7. Desculpe, capítulo 7, versículo 15. E Paulo conta-nos aqui algo muito interessante que nós passamos. Já abriram todos? Amém. Diz assim: porque o que eu faço não o aprovo.
Pois o que eu quero, isso não faço, mas o que eu aborreço, isso eu faço. E se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. De maneira que agora já não sou eu que faço isso, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse eu faço. Ora, se eu faço o que eu não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então essa lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento e que me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Dou graças a Deus por Jesus, nosso Senhor. Assim que eu mesmo, com o entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Quem conseguiu entender esta pequena passagem? Esta pequena passagem fala sobre nós também. Foi Paulo. Nós queremos realmente, na nossa lei interior, fazer o bem. O homem tem o desejo de Deus e quer fazer o bem. Mas existe 1 milhão de circunstâncias a cada volta de cada um de nós para praticarmos o mal. Então, no meio deste filme, como é que eu me vou safar? Para quem é que Paulo apontou? Apontou para Jesus. E ele disse uma coisa muito interessante que se calhar a gente ainda não observou bem. Olha só. Porque segundo, no 21, peço desculpa. Acho então essa lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Quando tu te enches de Jesus Cristo, quando tu te enches da verdade da palavra, quando tu serves de todo o coração a Cristo, as circunstâncias Ele vai mudar. Mas o mal que tu carregas, o inimigo, o pecado que está próximo de ti, da maneira como tu queres pensar, esse vai assistir a tu fazeres o bem. Aquilo que na tua carne te leva a fazer o mal, quando tu praticas o bem com Cristo, Ele já está a ser envergonhado. Mesmo que ninguém veja. Mesmo que ninguém repare no bem que tu estás a fazer. Mesmo que tu ajudes o próximo. E tu pensas assim, ninguém viu o que eu fiz, pois eu gostava tanto que alguém se alegrasse com isso. Número 1, Deus viu. Número 2, o inimigo contigo, o pecado contigo, a situação contigo serviu bem.